receber algo que virá do céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Que bom ter você aqui. Que alegria poder estar aqui trazendo a mensagem do Senhor. Para mim é uma honra poder subir neste altar. Eu não tenho muita coisa para te entregar, não. Mas Jesus sempre tem. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu fico com umas borboletas dentro do estômago. Para mim é um grande desafio estar aqui em cima. O Senhor sabe da minha limitação. Uma limitação de exposição. O Senhor sabe que eu queria ficar quietinha, escondida. Mas existe um chamado. E se for para ofertar a minha vida como oferta ao Senhor. Se for para dizer, Pai, eu entrego ao Senhor a minha exposição para que a tua noiva receba a palavra, então eu entrego. A pergunta do Senhor hoje para você é: que você vai ofertá-lo? Você sabia que todas as vezes que nós trabalhamos um tema no mês, o Senhor sempre nos pede algo? Este mês Ele não pede apenas para os pregadores, Ele não pede apenas para os pastores, Ele não pede apenas para os líderes, Ele pede para toda a igreja. Qual é a sua oferta? Qual é a sua oferta? Ofertas que tocam o céu é o que nós vamos falar esta noite. Quando nós falamos sobre ofertas, eu não sei você, mas eu imediatamente penso em algo que se pode tocar no bolso. O que você vai dar de oferta hoje? Deixa eu ver quantos que eu tenho no meu bolso. E eu penso em algo que muitas vezes pode ser algo material que é colocado sobre o altar. Também algo material. Porém, quando olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a Bíblia trata a oferta de uma forma muito mais profunda do que simplesmente algo que se entrega com as mãos. Porque oferta não é apenas aquilo que sai do teu bolso, oferta é aquilo que sai da tua vida. O que você tem para entregar hoje? Sabia que o seu jejum pode ser uma oferta? A sua obediência pode ser uma oferta. O seu posicionamento em oração pode ser uma oferta. A sua intercessão pode ser uma oferta. O seu sim pode ser uma oferta. O seu não para as coisas ilícitas do mundo pode ser uma oferta. Quer ver um exemplo? Salmo 141, versículo 2, o salmista ele vai dizer assim sobre oração: suba a tua presença a minha oração como incenso. Quando o salmista ele pede que a oração sobe para que o Senhor receba como incenso, ele estava dizendo assim: Senhor, recebe o meu clamor como uma oferta diante do teu altar. Então a tua oração, ela sobe como oferta, como incenso, como um cheiro agradável diante dele. Olha só, na cultura bíblica, o incenso, quando ele era queimado no altar, ele liberava uma fumaça que perfumava todo o ambiente. E ele subia imediatamente, continuamente, aquilo que era bom às narinas do Senhor. E aquilo que subia simbolizava adoração, simbolizava entrega, simbolizava devoção do povo para quem? Para Deus. Então cada oração, cada entrega, cada lágrima derramada com sinceridade é uma oferta diante do Senhor. E a pergunta que fica hoje é: o que você vai entregar? Quando uma oferta sobe, o céu responde. E é exatamente o que vamos falar sobre isso. Não é sobre apenas aquilo que eu entrego, mas da forma como Ele me responde. Houve um dia na história de Israel em que duas ofertas subiram ao mesmo tempo, no mesmo momento. O mesmo altar, o mesmo incenso, o mesmo Deus. A diferença disso tudo é da forma como os céus respondeu. Os resultados foram completamente diferentes. A pergunta é: como isso é possível?
Se eu entreguei no mesmo altar, se eu entreguei para o mesmo Deus, se eu entreguei a mesma oferta, por que na hora que subiu o céu respondeu de forma diferente? A Bíblia vai dizer que quando as duas ofertas subiram, uma abriu a terra e o pessoal foi engolido, e a outra, o Senhor respondeu com misericórdia, fazendo com que a praga parasse. Duas ofertas com respostas diferentes, porque nem toda oferta que sobe ao céu produz o mesmo efeito. Algumas ativam juízo, enquanto outras liberam misericórdia. Abra a palavra do Senhor em Números 16, vamos dar base para tudo isso. Eu vou ler alguns textos para que a gente entenda do que vai ser falado esta noite. Peço para que você me acompanhe, você que trouxe a sua Bíblia. Números 16. Nós vamos ler o primeiro do 1 ao 3. E a palavra do Senhor diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, prepararam os seus homens. E se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Isso deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos os santos, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Aqui vem falar sobre Corá, Datã e Abirão, homens que se levantam diante de Moisés, e eles vão contra a liderança de Moisés. E eles fazem uma pergunta assim: Moisés, será que toda a congregação não é santa? Está dizendo que só porque você é líder agora, só você tem a voz do Senhor? É exatamente o que falou aqui. Vamos agora lá no versículo 16, vamos ler do 16 ao 18. E Moisés, ele responde para Corá: Amanhã estai tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. E cada homem tome o seu incensário e põe incenso nele. Aqui Moisés está dizendo assim, ó: traga a tua oferta. Pode vir todo mundo. Todos aqueles que concordaram com a rebelião que está sobre o teu coração, venha todo mundo e nós vamos diante do Senhor. Olha só. Tome o teu incensário e põe incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário, e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e se puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e com Arão. Vamos ver o resultado disso? Vamos lá no versículo 31. E diz assim: E quando ele havia acabado de dizer essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao abismo. E a terra se fechou sobre eles e pereceram no meio da congregação. Para finalizar, vamos lá para o verso 46. E Moisés disse a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, e põe incenso nele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque a ira do Senhor saiu, começou a praga. E Arão tomou como Moisés havia ordenado e correu no meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo, e colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. E ficou ali entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação, e cessou a praga. Vou te dar todo o contexto do que acontece aqui. São vários versículos em Números 16. Antes da gente entrar aqui no capítulo 16, o livro de Números, ele é dividido em várias partes. No início de Números, do 1 ao 10, é Deus organizando o povo dentro do deserto. Ali do capítulo 1 ao capítulo 10, vai mostrar Deus fazendo a contagem das tribos, vai contar sobre a organização do acampamento, vai mostrar sobre as funções dos levitas. Ali era Deus colocando tudo em ordem. Era Deus dizendo assim: Moisés, você é o líder. Arão, você vai exercer o sacerdócio. Todos agora têm uma função.
Todos agora têm responsabilidades espirituais. Então tudo foi organizado segundo a ordem de Deus, ok? Ok. Caminhamos então para Números 11. Números 11 vai contar que o povo agora ele estava caminhando no deserto. E eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar e dizer: ah, que saudade do Egito. Ah, que saudade de quando eu comia cebola. Ah, que saudade de quando eu estava lá trabalhando daquele jeito. Hein, Moisés, você nos trouxe aqui ao deserto para morrer? Ah, deserto, agora a gente vai morrer nesse lugar? Então ali começa uma murmuração, um burburinho começa a se levantar naquele lugar do deserto. Apesar do Senhor já ter descido, já entregue as ordens, já entregue a liderança para cada um, já ter dito quais eram as funções, ainda assim o povo estava dizendo assim: será que verdadeiramente Deus está olhando para nós? Ali começa a murmuração entre um povo. Então um ambiente de insatisfação agora é gerado no meio deles. Então a gente vai agora para Números 12. Números 12 vai dizer sobre Arão e Miriam. Muito conhecido é quando Arão e Miriam, que são irmãos de Moisés, daquele que é levantado por Deus como líder para libertar o povo agora do Egito, eles começam a dizer assim, ó: será que verdadeiramente Moisés foi chamado para isso? Será que o Senhor fala somente por Moisés? Será que ninguém mais escuta o Senhor? Ali os dois, ele começa agora a debater com ciúmes, ambição do cargo ministerial de Moisés. Olha isso. Eles começam a dizer assim, ó: será que Moisés é só você que escuta Deus mesmo? De novo essa fala. De novo o povo se levantando. E quem que se levanta é os próprios irmãos. Mas a palavra vai dizer assim em Números 12 que vem uma nuvem lá de fora. Aquela nuvem ela começa a aparecer e ela começa a subir. Ele chama e é Deus agora olhando e dizendo: vou chamar tete a tete agora. Quem? Moisés, Miriam e Arão. Eles chamam todos ali e falam assim: ei, se eu quiser falar com o meu povo, se eu quiser falar com meus profetas, eu vou falar com eles através de sonhos, eu vou falar com eles através de visões, mas com o meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo boca a boca. Então, por causa da rebelião de dentro do coração de Arão e Miriam agora ela fica leprosa. A oferta que ela ofereceu foi rebelião, e a resposta que ela recebeu foi lepra. Não vamos entrar nisso, que isso aí é de Números 12. Mas ali ciúmes dentro de liderança, questionamento de autoridade. Números 13 e 14 vem nos contar sobre a cena onde Moisés envia 12 espias para ver a terra que mana leite e mel. A terra prometida, a terra que Deus prometeu. E a palavra diz assim que 10 espias voltam. E eles voltam dizendo assim: ó, a terra é boa mesmo, tem frutos bons, porém tem gigante. Não sei se compensa. Josué e Caleb voltam todos empolgados, dizendo: não, a terra é boa, tem gigante, mas a gente tem um maior, a gente vai matar. Mas a maioria estava com aqueles 10, e os 10 contaminaram os outros. E agora, aquilo que o Senhor havia dado como promessa contaminou, e a incredulidade veio no meio deles. E o resultado da incredulidade daquele povo era: toda geração não vai entrar na terra prometida. A minha incredulidade me deixa fora das promessas do Senhor. Sabe aquilo que o Senhor te prometeu? Se você entrar com incredulidade, não vai acontecer. Existe algumas músicas dizendo: quem tem promessa de Deus não morre. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Hebreus vai dizer sobre a galeria da fé de homens que morreram mesmo antes de ver a promessa. E tudo por quê? Por causa da minha incredulidade. A minha incredulidade me deixa fora do plano do Senhor, não porque Ele me ama, porque a palavra do Senhor em Jeremias vai dizer que os pensamentos dele são maiores do que os meus. Os caminhos dele são melhores do que os meus, para me dar o futuro, naquilo que eu tanto desejo. Ele tem o melhor para mim, mas qual é o problema? O problema é que eu permito
que os desejos da minha carne ainda gritem mais alto, como está escrito em 2 Timóteo 3. Homens amantes de si mesmo. Eu prefiro acreditar naquilo que eu consigo fazer, porque tocar a oferta ao céu não sendo que eu posso colocar as minhas mãos. Senhor, deixa que eu faço tudo. Sou amante de mim mesma, egoísta da minha parte. Ficaram fora da terra prometida. Ali tudo que aconteceu era um ambiente de frustração, de incredulidade, questionamento de liderança. E agora a gente chega onde? No capítulo 16 que nós lemos do livro de Números. O povo já estava vivendo um ambiente de murmuração, de incredulidade, de disputa. Eu quero esse lugar, eu também escuto Deus. E é nesse cenário que surge uma das maiores rebeliões da história de Israel. A rebelião liderada por Corá, por Datã e Abirão, outras traduções Coré. Esses homens, eles se levantam contra a liderança de Moisés. E o pior do que os três se levantarem, eles levantam 250 líderes de renome. Eram homens renomados, homens que todos conheciam, homens que tinham referência, homens que estavam numa posição privilegiada. Eram homens que tinham palavra, homens que ministravam, homens que davam direção, homens que faziam, homens que profetizavam, homens que oravam, homens que ofertavam, porém se levantou contra a liderança. Eram líderes. A Bíblia vai dizer que eles eram príncipes da congregação, homens respeitados. Ou seja, a rebelião não começou no meio do povo, a rebelião começou no meio de liderança. O discurso parecia espiritual. Sabe o que eles diziam? Corá, Datã e Abirão: ei Moisés, toda congregação é santa. E o problema aqui não era santidade, o problema era ambição espiritual. Eles queriam o lugar de Moisés, eles queriam o sacerdócio de Arão, eles queriam a posição que o Senhor não tinha lhes entregado. Então Moisés olha para eles e diz assim: ok, vocês são santo, vocês também escutam como o Senhor, tá ok. O Senhor os colocou nessa posição, mas tá ok. Já que vocês querem a posição de Arão, o meu lugar, ok. Faz então aquilo que nós fazemos. Pegue os incensários, coloque fogo neles e tragam. E todos nós agora, não só eu, não só Moisés, vamos oferecer um incenso diante do Senhor. Não só nós vamos oferecer uma oferta, mas todos vocês agora líderes, além de Corá, Datã e Abirão, todos vocês agora oferecerão uma oferta diante do Senhor. E permita com que o Senhor te responda, Corá. Todos tinham incenso na mão, mas eles tinham rebelião também no coração. Então me ensina algo muito sério: nem toda oferta que sobe ao céu nasce de um coração alinhado com Deus. Qual é a oferta que você vai entregar? O Senhor está procurando homens que tenham corações alinhados com o dele. Homens que vão dizer: Senhor, o lugar e a posição que o Senhor me colocar, eu entregarei o meu melhor. Cadê Arão desta geração que não vai trocar o sacerdócio? Porque Corá precisa descer, Datã precisa descer, Abirão precisa descer e vai descer. Mas é necessário sacerdotes de verdade, aqueles que são puros de coração. Levante adoração. Cadê o sacerdote de verdade? De que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar.
Se não for uma canção que alegra-te, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Não vale a pena buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alegra-te, se o meu coração não queimar por ti. Pastor Jadson, liderança desalinhada vai descer. Liderança desalinhada vai descer. Para uma nova estação que está chegando, não dá mais incrédulos ficar neste lugar. Para conquistar uma nova terra, é necessário com que eles saiam, morram, desçam, mas que Josué e Caleb se levante nesta geração. É necessário uma nova geração que vai crer nas promessas do Senhor. Tem gigante, mas somos maiores. Ah, meu Deus. Um coração alinhado, desalinhado, é o mesmo quando as pessoas querem levar ofertas diante de Deus, mas o coração está contaminado. Está contaminado por comparação, por competição, por ambição. Deixa eu fazer para ver se é melhor do que ele. Nem todo movimento, por mais que pareça espiritual, significa coração alinhado. Entenda isso. Eu posso estar servindo, eu posso estar pregando, eu ia falar cantando não está não. Posso estar fazendo tudo do bom e do melhor. Posso estar abraçando as pessoas, mas se eu estiver carregando um espírito de Corá, o meu coração ainda estará tomado por rebelião, por disputa. E qual é o resultado para Corá? E para todos os líderes que se levantam contra uma liderança estabelecida por Deus, porque Romanos 13 vai dizer: toda autoridade foi estabelecida por Deus, toda. Quando Deus estabelece, é o Senhor quem coloca, é Ele que levanta, é Ele quem tira. Quando Corá então vai de contra a liderança de Moisés, a palavra vai dizer que a terra se abre. E a terra engole eles, engole a casa, engole a família. Sabe por quê? Quando o meu coração está em rebelião, não só eu pereço, mas toda a minha geração perece junto. Não perca a tua casa. É o Senhor nos chamando hoje. Qual é a sua oferta? A oferta que tocou ao céu de 250 líderes, com Corá, Datã e Abirão, subiu ao céu sim, mas ativou juízo. Ativou juízo na terra. E as escrituras vêm nos ensinar que Deus não responde apenas à oferta, Ele responde à essência da oferta. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, vemos este princípio em Gênesis. Vai nos contar sobre 2 irmãos, 2 homens que se aproximam de Deus com ofertas, Caim e Abel, muito conhecido este texto. Ambos trazem algo diante de Deus. Ambos colocaram algo diante do Senhor. Ambos vieram trazer uma oferta para o Senhor, mas a Bíblia vai dizer que Deus se atentou para a oferta de Abel. E é muito específica a palavra que ele vai dizer assim: Deus se atentou para Abel e para a oferta de Abel, e não para a de Caim. Por quê? Porque na perspectiva de Deus, a oferta nunca é analisada pelo que está nas mãos, mas Ele vem para pesar aquilo que está sobre o nosso coração. O análise nunca será só na oferta, mas no ofertante. Por isso precisamos entender algo sério. Todas as ofertas elas sobem, sim. Aquilo que você entregar no altar vai subir? Vai, mas nem todas produzem o mesmo efeito diante de Deus. E isso porque Deus não mede as ofertas pela aparência externa, mas pela verdade pela qual elas carregam, pela qual elas foram entregues. A oferta deles chegou ao céu, mas em vez de liberar favor, liberou juízo. Nem toda oferta gera bênção. Nem toda oferta gera bênção. Algumas vêm só para revelar a santidade de Deus. Eles tinham incenso, eles tinham liturgia, eles tinham posição, eles tinham aparência espiritual, mas o coração estava contaminado.
Senhor precisa salvar essa geração urgentemente. Deus não vai se impressionar com performance. Deus não vai se impressionar com meu ato religioso. Qual é a oferta que você está entregando ao Senhor? Deus vai responder a verdade do seu coração. Porque o céu não vai reagir ao movimento das mãos, mas ao estado do seu coração. Como está o teu coração hoje? É uma pergunta para mim também. Por isso que o salmista vai dizer em Salmos 24: quem subirá ao monte santo do Senhor? E ele mesmo responde: aqueles de mãos limpas e coração puro. Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro. Ah, Senhor, gera temor sobre os nossos corações. Precisamos andar em verdade, não querendo derrubar ninguém, mas numa verdade. Chega de competição dentro de igreja. Chega de querer plataformas para mostrar aparência. Foi o que Corá queria. O Senhor está dizendo: eu não estou preocupado em qual plataforma você sobe, eu estou preocupado com o seu coração. Como está o teu coração? Se o Senhor descer aqui hoje, Ele olhar e dizer: quem aqui consegue subir ao Monte Santo do Senhor? Alguém consegue, glórias a Deus. Que você consiga subir neste lugar. Este lugar não é físico, este lugar é espiritual. E quando estamos neste lugar, não queremos ser ninguém além de nós mesmos. Não é de filhos por engano, mas de filhos legítimos, de sacerdotes verdadeiros, de alguém com palavras sinceras, de alguém que vai agradar o coração do Senhor. Então o Senhor ainda pergunta: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem há de permanecer neste santo lugar? Porque não é só subir e ser fulminado, é subir e permanecer. Aqueles que têm mãos limpas, aqueles que têm um coração puro. Ah, meu Deus. Enquanto uma oferta, quando ela sobe ao céu, ela liberou juízo, a outra oferta que tocou ao céu liberou misericórdia. Porque o Senhor sempre vai estar procurando alguém que se coloque na brecha. Não é apenas uma oferta para mim, mas é uma oferta para o outro. Já viu isso? É quando eu deixo de orar por mim para orar pelos outros. É quando eu estou desempregada, mas eu estou orando para o outro para abrir uma porta de emprego. É quando a minha casa está enferma, mas eu estou orando para que o outro seja curado. É quando o casamento está dando meio assim, mas você está orando para que o casamento do outro seja restaurado. É quando o teu filho está todo rebelde em casa, mas você ainda continua orando pelo filho do outro irmão, para que ele seja encontrado por Deus. Por isso que Ezequiel 22:30 vai dizer: procurei alguém para se colocar na brecha, mas lá eu não encontrei ninguém. Mas e hoje, IBG Taubaté, se o Senhor descer aqui e dizer: tem uma brecha aberta, na onde? Na geração do teu casamento, na aliança quebrada, nos vícios, você se colocaria neste lugar. A oferta que sobe ao céu e toca ao coração de Deus com resposta imediata é alguém que se coloca numa posição. Homens que não são amantes de si mesmo, mas chora pela causa do outro. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. A pergunta que fica hoje para você é: olhe para dentro do teu ministério, veja quem não está vindo mais, mande uma mensagem. Olhe lá para dentro, passe o dedinho nos contatos, mande uma mensagem. Oh, minha querida, você não estava hoje no culto, você precisa de alguma coisa. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de uma oração. O Senhor já te deu isso.
a tua oração sobe como incenso. E do mesmo ambiente que você é pego por Cristo, Jesus pode pegar lá na casa. É desse mesmo ambiente. Cadê aqueles que foram embora da igreja? Quem se preocupou para ir atrás? Quem se preocupou com o irmão que está hospitalizado? Um coração alinhado com os céus começa com amor ao próximo. Por isso que todas as vezes que eu digo assim, Jesus, eu te amo, Ele me mostra uma plaquinha assim, ó, ao próximo. Como posso dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão? Líderes dessa casa, chore pela noiva. Elas não são suas, ela é de Cristo. Mas alguém colocado na brecha, posicionado neste lugar, o céu vai responder. Supervisores deste lugar, chore pelos líderes. É necessário nesta geração levantar líderes que tenham o coração do Senhor, para liderar uma geração com líderes desta casa. Chore pelos seus liderados. Não é apenas para servir com as mãos, mas é um resgate do coração deles. Chore por eles. Liderados desta casa, chore por aqueles que não conseguem entrar neste lugar. Ah, meu Deus. Sinto o Senhor dizendo muito forte, é tempo de alinhamento. E o alinhamento começa com um olho no irmão. Supervisor que não tiver alinhado vai cair. Líder que não tiver alinhado vai descer. Com líder que não tiver com o coração alinhado vai descer. Mas o Senhor diz, a minha obra vai continuar. Amor sendo gerado, não para competição. Vamos ver quem tem mais gente dentro da igreja. Não é reino. Quem ganha é Deus. Precisamos entrar com os pés na porta do inferno. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, se tivermos um coração alinhado. Não está falando com o teu irmão? Volte e peça perdão, meu querido. Se alguém tem uma oferta para trazer, deixe ela. Se reconcilie com o seu irmão. E depois volte e entregue a sua oferta. Então, antes de eu querer saber quais são as ofertas que tocam o céu, eu preciso se preocupar com o coração do meu irmão. Então volte lá. E talvez o irmão seja dentro da sua casa, talvez seja o teu pai, talvez seja a tua mãe, talvez seja o teu irmão de sangue, talvez seja o teu pastor, talvez seja o teu líder. Mas você precisa entender que todos os homens são falhos. Mas você não precisa ter uma liderança perfeita. Você precisa ter uma perfeita confiança naquele que te chamou e te colocou neste lugar. Então faça aquilo que Jesus está te chamando, meu Deus. Olha o que acontece. O chão se abre. Corá, Datã, Abirão, eles descem. Os líderes, eles descem. O dia se passa. A cena passa. No outro dia, a palavra vai dizer que é o outro dia, gente. Talvez nem 24 horas. A palavra diz que no mesmo texto, que eles começam a murmurar de novo. Será que não bastou descer? Eles começam a reclamar e eles vai para Moisés e diz assim: Moisés, você está vendo? O povo que morreu foi por causa de você. Viu, líder? O irmão que saiu foi por causa de você. Para de ser um Corá, pelo amor de Deus. Viu? Aquele irmão que não está aqui na igreja por culpa do Senhor, pastor Jades. Para de ser Corá, em nome de Jesus. Seja aquele que vai se colocar na brecha. Esses homens, eles começam a murmurar e resmungar. A ira do Senhor, ele vem tão fortemente, que quando Moisés olhou uma nuvem vindo, ele diz assim: Arão, Deus está vindo. Arão, eu só sou um mensageiro, Arão, mas Deus está vindo. E a praga já começou. Eu amo tanto eles, Arão, mas Deus está vindo porque Ele está vendo quem é injusto e quem é justo. Arão, mas eu amo eles, mas Deus está vendo quem é santo e quem é profano. E a praga pega quem é profano. Mas Arão,
Faz o seguinte, pega o teu incensário. Você consegue projetar para mim Números 16, 46, se eu não me engano? Moisés olha para Arão e diz assim: vai lá, Arão, pega o teu incenso, venha correndo. Arão passe pelo meio da congregação. Olha o que diz aqui, ó. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário. Repita comigo agora: põe nele fogo põe nele fogo do altar. Não era qualquer fogo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Esse detalhe ele é profundo. Não era qualquer fogo, era fogo do altar. Era fogo, e esse fogo do altar simbolizava a presença. No tabernáculo, o fogo do altar, ele representava o fogo que Deus havia acendido. Sabe o que eu entendo? Que ofertas que tocam o céu precisam nascer daquilo que Deus acendeu e não daquilo que o homem tentou inventar. Precisa ser fogo do altar. Moisés então olha para Arão e diz assim: vai, Arão, corre, a praga já começou. Deus está vindo, Arão, mas Ele me deu uma promessa. Eles seriam retirados do Egito para uma terra prometida. Arão, pegue o incensário. Arão corre. E a Bíblia vai dizer que ele se coloca entre os mortos e os vivos. Cadê? Vem aqui, John. Vem mais 3 com o John. Deixa eu mostrar para você que cena que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquilo lá. Ah, meu querido. E não era o fogo que Nadab e Abiú tentou demonstrar. Em Levítico, vem mais 3, pode subir mais 3. Tem mais 1, mais 2 agora, mais 1. Mais 1. Glória. Fogo que Nadab e Abiú tentaram entregar perante o Senhor, eles foram consumidos porque era fogo com cheiro estranho. Arão era diferente. Deus não vai responder ao fogo da nossa emoção. Deus vai responder ao fogo que é do altar. Olha só o que Arão estava fazendo. John, você, pastor John, meu querido John, pastor John para vocês, mas é meu John. Você vai ser a ira de Deus. Pastor Edivaldo, o Senhor é os mortos. Pode morrer. Meu Deus, ele morreu. Varão, tu é Arão. Bom? Você ainda é vivo. Graças a Deus. Mas olha o que a Bíblia diz. Moisés, ele olha para Arão e diz assim: Arão, corre, Arão, corre, vai lá para o meio, coloca o incensário. Você vai ficar entre... Não, Arão, em nome de Jesus, fica aqui, Arão, em nome de Jesus. A ira de Deus espera. Deixa eu ministrar primeiro. Arão, você vai pegar o que você tem de melhor, a sua oferta. Eu fico imaginando Arão olhando para Moisés e dizendo assim: ei, Moisés, um dia, não vai orar para ressuscitar, não é Ezequiel 37 agora. Eu fico imaginando Arão olhando para Moisés e dizendo assim: ei, Moisés, um tempo atrás era eu. Um tempo atrás era eu que estava falando mal de você. Ah, Moisés, um tempo atrás sou eu que levantei como rebelião. Como que eu vou entrar agora entre os mortos e os vivos? Eles estão murmurando e Deus está matando. Moisés, era eu que estava neste lugar. Moisés, e eu fico imaginando Moisés agora sendo ferido pelo poder da intercessão. Ah, Moisés, eu não consigo, Moisés. Eu sei o que eles passaram. Eu sei a desonra que foi causada. Eu sei a rebelião que é formada, Moisés. Porque um tempo atrás era eu, Moisés. Era eu, Moisés. Eu era o sacerdócio corrompido, Moisés. Era eu. Eu fico imaginando Moisés olhando para ele, dizendo assim: ei, Arão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você agora foi perdoado. Sacerdócio legítimo, verdadeiro, é puro, é santo. Se coloque agora no meio dos vivos e dos mortos. Ofereça a tua oferta. E a ira do Senhor, ele começa a vir. Ele começa a vir. Ele começa a vir e vai pegar Arão. E vai pegar Arão. Só que ele para.
Só que ele para, porque uma oferta verdadeira agora foi entregue aos céus. Era para matar Arão, era para matar o resto, mas alguém se colocou na brecha. Alguém se colocou para levantar incenso e dizendo: perdoa, eles não sabem o que fazem. É o mesmo quando você se coloca na brecha para dizer: perdoa pelo aborto da minha geração, perdoa pela promiscuidade da minha geração. O espírito de morte está chegando, mas eu vou me colocar na brecha. Perdoa, Senhor, pelas dívidas. Perdoe, Senhor, pelo roubo. Cadê o Arão dessa geração? Obrigada, meus queridos. Pastor Edivaldo, seja ressuscitado em nome de Jesus. Cadê o Arão desta geração? Cadê o Arão desta geração? Arão não ficou parado, Arão não ficou observando, ele correu com o incensário, ele se colocou na brecha, e ele disse: se o Senhor procura alguém para se colocar na brecha, pode me encontrar. Ofertas que tocam o céu precisa ter ferida na intercessão. Quando não tem mais Corá, Abitã e Darão, intercessão começa a se levantar de novo. Ofertas que tocam o céu são aquelas que se colocam entre o juízo e as pessoas. A intercessão verdadeira é uma oferta. O louvor pode subir. E quando o incenso subiu, a praga cessou, mas já havia matado 14.700 pessoas. Quantos mais da sua geração vai precisar morrer? A oferta de Arão não foi por vaidade, não foi para provar poder, não era uma oferta para disputar posição. Arão levantou uma oferta de intercessão, ele se colocou no lugar do outro. E essa oferta, ela teve o poder de paralisar o juízo, de interromper a morte, de trazer misericórdia. Precisa que o juízo na tua casa seja paralisado, levante uma oferta de intercessão. Precisa que o espírito de morte seja interrompido da tua casa, levante uma oferta de intercessão. Precise que a tua casa receba misericórdia, levante uma oferta de intercessão. E isso vai nos mostrar que existem ofertas que mudam ambientes espirituais. Uma oferta verdadeira tem o poder de interromper juízos. Corá, ele levantou incenso para se exaltar, e juízo veio, mas Arão levantou ofertas de intercessão e misericórdia foi ativado. Uma oferta abre a terra, o outro paralisa a praga. Cadê você que vai se colocar entre os mortos e os vivos da tua geração? Se coloca de pé. Você tem o incensário nas tuas mãos, e as suas obras irão determinar qual é o fogo da sua entrega. Mas Thaís, eu não sou mais o sacerdote, já não tem mais isso, nosso sumo sacerdote já veio, Cristo já se colocou no meio dos mortos e dos vivos, Ele nos interrompeu da maldição do pecado. Cristo já fez isso por nós, e agora eu deixo para você aquilo que 1 Pedro 2,9 está escrito: vós sois a geração eleita, vocês são sacerdócio real. O céu ainda continua procurando sacerdotes para se colocar na brecha. Cadê você, Arão, dessa geração que vai paralisar a praga que começou dentro da sua casa? O Senhor está chamando Arão, especificamente você que precisa de fogo do altar. Não é qualquer fogo que vai paralisar a praga, é fogo do altar. Você que deseja ser ferido pela intercessão, você já sabe que é com você. O Senhor tem te acordado em algumas horas da madrugada e você diz assim: que loucura, durmo
tão tarde, acordo tão cedo e ainda fico com vontade de usar o banheiro no meio da madrugada. Não é vontade, é Jesus chamando você para um horário de intercessão. Cadê você? Uma oferta para tocar o céu começa com um voto meu diante do Senhor, dizendo assim: pode contar comigo. Ninguém da minha geração mais vai morrer. Não haverá mais aliança quebrada na minha geração. Não vai haver mais vícios sobre a minha geração. Casamento vai ser perpétuo até que Jesus venha. Ah, Senhor, pode contar comigo, porque o bairro onde eu moro vai conhecer Jesus. Ah, Senhor, Taubaté vai conhecer Jesus. Eu vou me colocar na brecha para orar. Existem vários intercessores se levantando. Já se levantou São José, já se levantou Guará, já se levantou Pinda, já se levantou Orlando, tem se levantado, já se levantou Cruzeiro, agora vai se levantar Caçapava. Cadê os disponíveis para orar até que Caçapava seja salva? E a promessa não para em Caçapava, vai pegar Tremembé, vai pegar Jambeiro, vai pegar toda a nação. Cadê